Chegada dos portugueses ao Brasil. Ocorreu mais ou menos há 522 anos. Nesse dia, o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou na região que atualmente corresponde à cidade de Porto Seguro. A história normalmente é contada pelos vencedores, e nesse conto da carochinha não foi diferente. O principal sinal do suposto descobrimento do Brasil foi a narrativa feita pelo escrivão que acompanhava a comitiva de Cabral, Pero Vaz de Caminha. Conforme os registros históricos, o ponto final da expedição de Cabral era a cidade indiana de Calicut, seguindo o mesmo caminho feito por Vasco da Gama. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Entretanto, são muitos os historiadores que concordam que a jornada de Cabral tinha um desvio. Antes de concluir a missão de chegar em Calicut, Cabral deveria confirmar a ideia de que havia áreas não reivindicadas ao sul da América. O roteiro de Cabral até o Brasil precisa ser visto no ambiente das grandes navegações realizadas por Espanha e Portugal, entre os séculos XV e XVI. Esses dois países buscavam encontrar uma rota que os levassem para as Índias, com o propósito de realizarem negócios. No caso de encontrarem esse suposto caminho, eles evitariam os atravessadores de Veneza e Gênova. Os espanhóis, por meio da viagem de Colombo, conseguiram provar que era possível navegar na direção oeste. Já os navegadores de Portugal viajaram em torno de toda a costa do continente africano. Com a finalidade de evitar conflito armado pela disputa do domínio marítimo, portugueses e espanhóis celebraram o famoso Tratado de Tordesilhas. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo que trata exclusivamente sobre o Tratado de Tordesilhas. Para acessar, entre na descrição e clique no segundo link. Assim, as navegações seguiram em paz. No ano de 1497, o navegador Vasco da Gama zarpou do porto de Lisboa e 6 meses depois, já em 1498, o português chegou nas Índias. Dessa forma, os lusitanos finalmente conseguiram construir relações comerciais nessa região do mundo, evitando os italianos. No ano de 1500, a frota comandada por Pedro Álvares Cabral deixou Portugal, supostamente rumo às Índias, para reforçar os laços comerciais com os indianos. Entretanto, a missão não declarada de Cabral era dar uma passadinha no sul do continente americano, para ver se existiam terras sem dono. Contudo, ao chegar ao Brasil, essas terras já estavam ocupadas pelos seus verdadeiros donos, o povo indígena. Se admite que a denominação de índios para os povos nativos das Américas vem do fato de Colombo ter confundido os americanos com os indianos. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu quando eram decorridos 22 dias do mês de abril do ano de 1500. O dia do descobrimento do Brasil começou com uma missão iniciada em 9 de março de 1500, na cidade portuguesa de Lisboa. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, segundo a história contada pelos portugueses, foi a missão que resultou no descobrimento do Brasil. De acordo com a história contada pelos portugueses, a frota de Cabral era composta por 1.300 pessoas, uma naveta, 3 caravelas e 9 naus. Essas 1.300 pessoas estavam separadas em membros da Igreja Católica, militares e intérpretes. Naveta é uma espécie de pequeno barco que abriga incenso, geralmente destinada para cerimônias religiosas. Quando o assunto é caravela portuguesa, é obrigatório se fazer um comentário, pois a caravela portuguesa tanto pode ser uma embarcação criada na Europa ou um ser biológico. Em nosso caso, se trata de uma embarcação criada pelo povo português de formato alongado, destinada à pesca, mas que podia ser usada em alto mar. Nau é a denominação geral para navio de grande porte, normalmente com capacidade de abrigar até 200 pessoas. O percurso foi tranquilo, segundo contam os historiadores. A programação era fazer uma parada nas Ilhas Canárias e outra no arquipélago de Cabo Verde, para reabastecimento de água. Próximo à data de 18 de abril, os exploradores já se encontravam perto do espaço geográfico que viria a ser o Brasil, nas cercanias do atual estado da Bahia. Em 21 de abril, tripulantes perceberam sinais de plantas como algas marinhas, e na manhã do dia seguinte, avistaram aves dando-lhes certeza de haver terra nas proximidades. Pouco tempo depois, os marinheiros vislumbraram uma formação montanhosa,
que ganhou o nome de Monte Pascoal, em razão da Páscoa estar se avizinhando. Os exploradores inicialmente imaginaram que essas terras se tratavam de uma ilha, e assim, o primeiro nome que o Brasil recebeu foi Ilha de Veracruz. Mais tarde, ocorreu uma sutil modificação do nome, que passou a ser Terra de Santa Cruz. Isso foi um claro sinal de que Cabral havia se dado conta das dimensões dessas terras. O vídeo em que falamos sobre todos os nomes que o Brasil já teve, você pode conferir ao entrar aqui na descrição e clicar no segundo link. Os lusitanos aportaram em 22, mas somente no dia seguinte à chegada dos portugueses ao Brasil foi de fato efetivada. Aproximadamente 20 representantes indígenas do povo tupiniquim receberam em terra firme o capitão Nicolau Coelho. No dia 24, as demais embarcações foram ancoradas e 2 índios subiram para conhecer os transportes dos portugueses. O escrivão Pero Vaz de Caminha relatou que todos ficaram positivamente impressionados com o que viram, além de indicar a existência de ouro. Em 26 de abril, finalmente o comandante da missão, Pedro Álvares Cabral, desceu e ordenou o desembarque dos religiosos que construíram um altar, e foi realizada a primeira missa do Brasil. Agora dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!